2 Reis, capítulo 6. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Quem achou diz amém? Então vamos ler. Diz o seguinte: Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Jesus, para a tua glória, fala conosco, Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Vamos entender esse texto aqui da palavra do Senhor. Quando fala aqui, irmãos, no versículo 1, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Quem eram esses discípulos dos profetas? Nós sabemos que Eliseu foi o substituto do profeta Elias. Amém? E esses discípulos aqui, eles eram já discípulos de Elias, quer dizer, eles eram alunos de Elias, do profeta Elias, que continuaram agora com o profeta Eliseu, da mesma forma, estudando a palavra de Deus. Então nós podemos observar que estudos teológicos tinha até no Antigo Testamento, né? Porque eles eram os que estudavam as profecias, que estudavam a Torá. Então eles eram alunos. Elias tinha uma escola que ensinava jovens a ser profetas. Ensinava jovens a servir a Deus, ensinava a palavra do Senhor. E essa escola, então, ficava na casa de Elias. E quando Elias, então, foi arrebatado ao céu, né, que o Senhor o levou num redemoinho, os discípulos dele, ou os alunos dele, continuaram nos seus estudos. E quem assumiu, então, essa escola agora foi Eliseu. Profeta Eliseu substituiu o profeta Elias e assumiu essa escola. Então nós podemos observar que o estudo sempre é muito valorizado por Deus. E no Antigo Testamento já tinha então a escola de profetas. E o que nós podemos entender aqui é que eles estavam então enfrentando um problema. E um problema bom. Porque eles disseram para Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Quer dizer, estava pequeno. A casa, que antes era de Elias, que era a escola, estava pequena. E eles queriam então aumentá-la, para poder estudar melhor, para receber mais alunos. E isso a gente observa hoje como é
diferente nos dias de hoje, porque você pode até ver uma universidade, uma faculdade de administração, de contabilidade, de pedagogia, de qualquer outro curso que a universidade dispõe, né? Que tem bastante alunos. Mas quando se trata de estudo da palavra de Deus, infelizmente está diferente do que era nos tempos passados, nos tempos do Antigo Testamento. Porque aqui eles queriam construir uma escola maior, uma casa maior para eles poderem se reunir e estudar a palavra. E nós hoje observamos a dificuldade que é para conseguir um aluno para fazer teologia. É difícil. Nós temos o nosso Instituto Teológico ali em Lages, que está com um mínimo de alunos. E então nós podemos observar também nos cultos, olha só, hoje é o culto de estudo da palavra. Também tem poucos. Nosso estudo bíblico, né? Também tem poucos. Então Satanás está tirando do coração das pessoas o desejo de aprender a vontade, a palavra de Deus. Infelizmente. Mas Jesus nos avisou que isso aconteceria nos últimos dias. Porque ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então nós podemos entender que isso também é bíblico. Mas coitado das pessoas que rejeitam o ensinamento. Coitado das pessoas que não querem aprender a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é rica. Ela é poderosa, ela é forte. É ela quem nos sustenta, é ela quem nos fortalece quando você está enfrentando algum problema. E você pega a Bíblia para ler, com certeza, você vai ser alimentado com a palavra do Senhor. Você vai ser alimentado com vida, porque a palavra do Senhor é vida. Amém, irmãos? Mas aqueles que não têm esse interesse, muitas vezes ficam se enrolando e vamos dizer assim, sofrendo nas mãos do inimigo por falta de conhecimento, como a palavra de Deus mesmo diz, né? Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E então, esses alunos aqui, que agora eram alunos de Eliseu, mas que antes eram de Elias, estavam bem diferente dos tempos de hoje. Eles queriam estudar. Eles queriam aumentar o lugar de estudo para poderem estudar melhor e para poder trazer mais alunos para estudarem, para ser profetas. E aí o que eles fizeram? Eles disseram para Eliseu, o seguinte: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Então eles disseram: olha, Eliseu, em outras palavras, né, o que eles estavam dizendo é: a nossa casa está pequena, está apertada, temos que ter mais espaço para poder estudar, para poder orar, para poder buscar a Deus juntos. Então, o que Eliseu respondeu? Ele disse: ide, ou seja, podem ir, eu autorizo, podem ir. Mas um deles, né, um dos alunos que estava ali estudando para ser profeta, disse: serve-te de ires com os teus servos. Quer dizer, vá junto conosco, Eliseu, não deixa a gente ir sozinho. Por quê? Porque o professor, o líder, o pastor, podemos dizer assim, deve estar sempre orientando e junto com os seus alunos, com o seu povo, com os seus discípulos, né? Que é o que eu sempre quero e procuro trazer aqui para vocês sempre a palavra do Senhor de uma maneira que possa alimentar a tua vida, porque ela é alimento, mas eu quero dizer assim,
trazer conhecimento para quem está aqui, né? E esse aluno, então, pediu, Eliseu, vai junto, não deixe nós ir sozinhos. E o que nós podemos entender aqui também é, nós iremos juntos para o céu. Amém? Eu não vou sozinha e nem você vai sozinho, nós vamos juntos para o céu. Por quê? Porque nós somos uma única família, a família de Jesus, corpo de Cristo, igreja do Senhor. Então, aquele que é responsável por um determinado número de pessoas, deve estar junto com essas pessoas. É o que eu procuro fazer aqui com vocês, né? Mas, podemos ver, infelizmente, né, como vocês sabem, eu sempre bato nessa tecla, que muitos líderes hoje, né, e eu falo desses grandes líderes de grandes igrejas por aí, não são capazes de acompanhar o seu povo no sentido de orar por ele. A gente não pode estar sempre junto, mas a oração nos aproxima, né? E tem gente que não tem líder que não faz isso. Manda, né? Alguém que faça, manda lá os seus obreiros, os seus auxiliares, mas esses grandes mesmo não querem nem saber do povo. Então estão sendo um líder que está conduzindo um povo para o céu? Não, né? Mas vão responder diante do Senhor. Mas então, como eu digo, se nós não estamos juntos, nós não moramos juntos, porque a situação, né, a sociedade hoje é diferente do tempo que era aqui. Aqui eles estavam juntos. Hoje cada um mora na sua casa, mas o amor de Jesus e a oração nos aproxima. Amém? Então isso é importante, que nós estejamos na mesma fé, no mesmo amor, que nós estejamos no mesmo pensamento. Qual pensamento? Servir a Jesus. Isso é que é o importante. E esperando junto que o Senhor Jesus venha nos buscar. Então essa é a importância, né? E o que Eliseu respondeu aqui então para esse aluno que pediu para ele ir junto? Olha só, o aluno disse, serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou, ou seja, ele respondeu, eu irei. E foi com eles. Então eles foram juntos até o Rio Jordão para derrubar árvores, fazer madeira para aumentar a casa. E ele foi então, e diz ali no versículo 4, e foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Então eles precisavam de madeira, né, para poder fazer as casas. E eles estavam então cortando essa madeira, e no versículo 5 diz assim, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Então eles estavam lá, cortando árvores, né, para fazer a madeira e construir a casa. E de repente um daqueles alunos, um daqueles profetas, cortando a árvore, o machado caiu no rio. Que rio? Rio Jordão, onde eles estavam cortando então essas árvores, né, ao redor do Rio Jordão. E o que nós podemos observar aqui? Que provavelmente esse machado, né, ele soltou do cabo e voou para dentro do rio. Eles estavam à beira do rio. Então esse machado soltou do cabo e caiu dentro d'água. E nesse tempo aqui, irmãos, machado era uma ferramenta difícil de se conseguir e era uma ferramenta cara.
Hoje você encontra com facilidade em qualquer loja, você, né, que vende esse material, você encontra com facilidade. Mas naquele tempo não. Então, caiu na água. E um machado, ferro, pesado. Pronto, caiu na água, tchau, acabou. Por quê? Porque não era um riozinho, o Rio Jordão tinha épocas que ele era muito cheio, então ele se tornava um rio muito fundo. Então um pedaço de ferro, né? Um machado, então ferro puro, cair na água, claro que ia lá para o fundo do rio, ele não ia ficar boiando. E aí esse aluno disse o quê? Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Quando ele disse esse, ai, meu Senhor, e você pode ver que aqui o Senhor está com letra minúscula, pelo menos na minha Bíblia está. Letra minúscula. Porque ele não estava se referindo ao Senhor, o Pai, Deus Todo-Poderoso, mas ele estava se dirigindo ao profeta Eliseu. Então ele estava dizendo, ai, 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 Eliseu, o que é que eu faço agora? Era emprestado. Eu não tenho como pagar esse machado. Porque, como eu falei, era uma ferramenta difícil de se encontrar e era cara naquela época. E aí, então, a primeira reação dele foi o quê? Foi pedir ajuda. Foi pedir a misericórdia, no caso ali, de Eliseu, que estava representando Deus. O pai, Eliseu aqui, era um símbolo de Deus, do Pai, que estava ali com eles, que estava ajudando, que estava socorrendo. Então aqui Eliseu se tornou um símbolo de Deus quando ele disse, ai meu Senhor, como quem diz, o que é que eu faço agora? É como a gente de repente, né, que acontece alguma coisa errada, o que é que você fala? Ah meu Deus, não é assim? É, né? Ah meu Deus, o que eu vou fazer agora? Foi a reação desse aluno. Então aqui ele demonstrou que primeiro ele foi buscar ajuda em quem podia ajudá-lo. Ele não saiu falando palavrão, ele não saiu blasfemando, ele não saiu reclamando da vida. Porque muita gente, quando acontece alguma coisa errada, o que faz primeiro? Mas que droga, para não falar outras coisas, né? Mas por quê? Ele não fez isso, ele disse, ai meu Senhor, como quem diz, me ajude, misericórdia, eu não tenho condições de pagar esse machado, não é meu. E aí então, Eliseu perguntou, né? Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. O que aconteceu aqui? Então esse aluno, ele não começou a falar palavrão, a reclamar da vida, a espraguejar a Deus e todo mundo, mas ele pediu misericórdia, ele pediu ajuda. E aqui então nós observamos que é um exemplo para nós. Qualquer coisa que acontece de errado, muitas vezes a pessoa já começa a reclamar. Mas se você reclama, você não está pedindo misericórdia. Se você reclama, você não está pedindo ajuda para quem pode te ajudar. Você está se afastando de quem pode te ajudar. Porque um palavrão, uma palavra má, afasta a pessoa de Deus, né? E ele aqui então agiu corretamente. Mas Eliseu então, que estava aqui representando o próprio Deus, ele também nos ensina uma lição muito importante. Porque ele disse assim, onde caiu? Então, olha só, quantas são as pessoas que quando sabe que acontece alguma coisa errada com o outro, começa a acusar o outro. Mas também, por que foi fazer isso? Eliseu aqui podia muito bem ter dito assim, mas por que você pegou esse machado emprestado? Não sabia que pode acontecer alguma coisa errada? Mas Eliseu não fez isso. O que é que ele fez? Onde que caiu? Me mostre. Ele não ofendeu o homem que estava cortando
a madeira. E ele ainda disse, mostrou-lhe o lugar. O rapaz mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e lançou no rio, jogou no rio. E o que é que aconteceu? O machado flutuou. Aqui nós podemos observar então essas lições que eu falei. O rapaz não praguejou, Eliseu não acusou o rapaz, e quando diz aqui que através de um pedaço de madeira que Eliseu jogou no rio, o machado, né, a peça de ferro pesada flutuou, nós podemos entender que aconteceu ali um milagre, que só Deus pode fazer. Porque pense bem, um pedaço de ferro pesado caindo num rio fundo, como é que ia flutuar? Se não fosse por milagre de Deus. Às vezes a gente lê assim a história e não para muito para pensar. O machado flutuou, tá, tudo bem. Mas espera lá, ferro flutua? Não, né? É pesado, vai para o fundo. Então aqui foi um verdadeiro milagre que Deus realizou através da vida do profeta Eliseu. E olhe só, ele ainda disse assim, levanta-o, quer dizer, vá lá e pegue. Aí o rapaz só estendeu a mão e o tomou, quer dizer, o pegou. Então Deus realiza milagres, irmãos, que para nós parece impossível. Porque o rapaz disse assim, ai meu Senhor, como quem diz, o que eu vou fazer? Não era meu, era emprestado. Então para ele ali a situação era perdida. Como que eu vou no fundo do Rio Jordão, fundo do jeito que é, recuperar esse machado? Não tem condição. Ele não ia sair vivo daquele rio, porque o rio era muito fundo. Ele não ia conseguir achar aquele machado. E se achasse, né, ele provavelmente morreria afogado pela profundidade do rio. Então nós podemos observar que aqui foi um milagre de Deus, que através do profeta Eliseu, Deus agiu, fazendo flutuar o ferro do machado. E um detalhe também que eu quero que você preste atenção, é que nem sempre, olha só, aqui Deus quis fazer esse milagre, mas nem sempre Deus quer fazer o nosso machado flutuar. Quantas são as vezes que você está num problema, numa situação que parece que nem esse aqui. Cai um pedaço de ferro lá no fundo do rio, eu não posso pegar, então para mim é impossível. Você pode não ter derrubado um machado no rio, mas de repente você está com um problema até maior. E aí você ora e você diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, resolva meu problema. Mas Deus nem sempre quer fazer o machado flutuar. Entenderam isso, irmãos? Então, olha só, você pode muitas vezes pedir um milagre e Deus pode realizar o milagre, mas nem sempre Ele quer realizar esse milagre. Então, nós temos que entender a vontade de Deus, os princípios de Deus, as prioridades de Deus. Porque Ele só vai realizar se tiver um objetivo. Quantas são as vezes que nós pedimos coisas para Deus que não precisa? Nós achamos naquele momento que é muito necessário. Mas Deus olha e diz assim, não, eu vou deixar esse machado no fundo do rio. Até você aprender uma lição. Porque às vezes nós precisamos, né? Aprender algumas lições que nem sempre Deus quer nos dar o milagre de fazer o machado flutuar. Poder Ele pode, mas nem sempre Ele quer. Então aí caímos de novo nessa situação que eu digo que hoje em dia nas igrejas as pessoas fazem Deus de um mágico, de um gênio da lâmpada, de um Papai Noel, que é obrigado a realizar os desejos de todos. E não é assim. Deus só faz aquilo que Ele quer fazer. Por quê? Porque Ele é soberano.
O milagre que você está precisando vai fazer o nome dele ser glorificado? Ou vai fazer você só se sentir melhor no teu ego, no teu conforto? Né? Então nem sempre é necessário. Aí às vezes as pessoas dizem assim, não, mas Deus realizou tanto milagre para os outros, por que não pode realizar para mim? Porque Ele não quer. Ninguém pode obrigar a Deus. Amém, irmãos? Então nós muitas vezes somos levados assim por essa onda de que Deus tem que fazer tudo o que eu quero, principalmente se eu sou dizimista. Se eu sou dizimista, Deus tem que fazer, porque eu estou entregando o dízimo. Mas Deus não negocia com ninguém, Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele faz se Ele quer. E o dízimo, a oferta, a gente tem que dar por obediência e por gratidão. Não para negociar com Deus, porque eu sou dizimista, Deus é obrigado. Tem pastores por aí até que ensinam o povo a colocar Deus na parede. Exija de Deus, Ele tem que te dar. Que absurdo isso, né? Não é assim que funciona. Ninguém manda em Deus. Ele dá se Ele quiser. E se nós realmente precisarmos, porque eu sempre falo aqui, Deus não dá aquilo que nós queremos, Deus dá aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Isso mesmo. Então veja só, nem sempre Deus quer fazer o machado flutuar. E nós como filhos de Deus temos que entender isso. Deus não quer às vezes, mas eu sou tão teimoso, eu sou tão teimosa, que eu fico insistindo, insistindo. Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a nada. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Supremo Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Então Ele não tem que fazer. Mas Ele pode. Por mais difícil que seja o teu problema, se for realmente necessário, Deus pode fazer. E Ele vai fazer. Mas, se tiver um propósito. Qual era o propósito aqui? De o nome de Deus ser glorificado através da vida do profeta Eliseu, confirmando que Deus estava com ele no lugar do profeta Elias. Porque Eliseu substituiu um grande profeta. Gente, o profeta Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Então nós podemos pensar assim, o que o povo ficava pensando? Mas será que esse aí vai substituir Elias? Vai conseguir fazer o que Elias fazia? É a mesma coisa quando troca de pastor numa igreja, né? Mas será que esse aí vai substituir o nosso pastor? Acontece. E Deus confirmou aqui, Deus tinha um propósito, confirmar o milagre através da vida de Eliseu, para mostrar para o povo que Deus tinha escolhido Eliseu para assumir o lugar de Elias. Então é um propósito, é uma necessidade. Então por isso Deus fez o machado flutuar. E flutuou como se fosse o quê? Uma pena, né? Mesmo sendo de ferro puro. Então para Deus não tem impossível. O teu problema é grande, se for necessário e se for para a glória de Deus, Deus faz o teu machado flutuar. Senão, não. E daí não adianta a gente ficar dizendo, porque Deus só abençoa os outros mesmo. Porque tem gente que faz isso. Deus tem os preferidos dele, só abençoa quem Ele quer. Se você viver correto diante dele, Ele vai abençoar você também. Amém, irmãos? Então Deus faz aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. E tem um outro detalhe aqui agora também, olha só, um texto de 7 versículos, que nós aprendemos várias coisas. O outro detalhe que eu quero chamar a atenção tua aqui é o seguinte: era emprestado.
Você já percebeu, meu irmão, que sempre quando a gente pede alguma coisa emprestado para alguém, acontece alguma coisa errada? Vocês já perceberam isso? Se é de quebrar, quebra. Ou você perde. Sei lá, ou você estraga, você risca. Se você pede um carro emprestado, você bate. Misericórdia. Mas não é assim? Geralmente é. Né? O emprestado sempre vai trazer algum problema para nós. E o que eu quero te chamar a atenção aqui agora é um assunto que nós estamos bem presentes agora nesses dias, né? De toda essa situação de crise aí. Porque tem muita gente pedindo emprestado. Olha só. Pedir emprestado é errado, pastora? Não, não é que seja errado. Você pode pedir alguma coisa emprestado, mas sempre fique com o pé atrás. E cuide muito para que não aconteça nada de errado. Seja sincero, já aconteceu com você de você pegar alguma coisa emprestada e dar uma coisa errada? Já? É o correto. Mas não que seja incorreto pedir emprestado. Por exemplo, na tua família, né? Pai, filho, né? Sei lá, você tem ligação íntima com essa pessoa, você tem confiança, tudo bem. Eu estou me referindo aqui, pedir emprestado no sentido de pedir emprestado para estranho, de fazer empréstimo no banco. Cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia, eu já vou passar os versículos aqui, nós já vamos ler, ela nos avisa contra o empréstimo. E hoje, nesse tempo de crise aí, nós estamos vendo muita gente fazer empréstimo nos bancos. É ou não é? Os bancos têm soltado muito dinheiro aí emprestado. Ah, pastora, mas eu estou precisando. Eu não estou dizendo para você que é pecado você fazer um empréstimo. Não é pecado. Eu só estou dizendo para antes de você fazer o empréstimo, você colocar na caneta e ver se você vai ter condições de pagar esse empréstimo. Porque tem gente que pega mais, mesmo sabendo que não pode pagar. Então o que está fazendo? Está trazendo problema para si. Está trazendo preocupação para o seu amanhã. Não pode pagar? Então não pegue. Ah, eu estou em dúvida se eu vou conseguir pagar, mas eu vou pegar assim mesmo. Então já começou errado o negócio. Já começou errado. Porque você só pode fazer se você ter certeza que você vai poder pagar. Porque se você vai pegar emprestado e não vai pagar, o teu pensamento já era negar a conta. Então já é errado, já é pecado. É como se fosse roubo. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. Geralmente, quando a gente pega alguma coisa emprestado, dá problema. Vamos ler o versículo? Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. Diz assim a palavra do Senhor: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olhe bem o detalhe aqui, irmãos. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Enquanto você tiver com alguma coisa emprestada de alguém, você é servo daquela pessoa. Quer dizer, você vai estar sob a autoridade daquela pessoa. Você vai ter que obedecer àquela pessoa. O servo obedece, o Senhor manda. Então, olhe bem. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Outro versículo. Salmo 37, 21.
Salmo 37, 21. Olha o que diz. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqui eu quero chamar a tua atenção para esse. O ímpio pede emprestado e não paga. Então nós sabemos, já falei agora há pouco, né, que tem gente que já pede emprestado pensando em não devolver. Seja dinheiro, ou seja um objeto, seja qualquer coisa. Então é ímpio. Quer dizer, não está sendo fiel a Deus, não está obedecendo a Deus. E o justo, porém, se compadece e dá. Aqui tem um detalhe que aquele que serve a Deus, quando alguém vir te pedir alguma coisa, se você não tiver condições, o que você deve fazer? Olha, desculpe, eu não tenho, eu não posso te ajudar nessa situação. Mas se você tem condições, dê e não empreste. É isso que a Bíblia está falando aqui. Para que você deve dar em vez de emprestar? Porque aí você não se preocupa em cobrar. Porque nós já vamos ler aqui também, em Deuteronômio, o que diz a respeito do cobrar. Então, olha só, alguém vem te pedir, e aqui entra, né, toda aquela parte de agiotas, né, as pessoas que vivem de emprestar dinheiro e cobram um juro absurdo. Então, isso diante de Deus é pecado, é errado. Deus não concorda com o empréstimo e usura, quer dizer, cobrar a mais. Você vai emprestar para alguém e vocês combinaram que você vai cobrar, tudo bem, mas cobre o justo. Por exemplo, você emprestou 100, cobre 100, não cobre 150. Entendido isso, irmãos? Agora, a Bíblia nos diz que se você tem condições, é melhor que você já dê, do que você emprestar. Olha, irmão, eu tenho, graças a Deus, Deus me deu, Deus tem me sustentado, então eu não vou te emprestar, eu vou te dar. É difícil alguém fazer isso, né? Mas é o correto. Por quê? Porque não vai passar pela vergonha de que se a pessoa não puder pagar no dia marcado, ir atrás, ir cobrar. E nós já vamos ler mais versículo aqui que fala sobre isso. Então, ai, pastora, mas daí também é um absurdo, né? Eu emprestar e não pegar de volta. Você não é obrigado a fazer isso. Mas é o que a Bíblia orienta. Olha só, o justo, porém, se compadece e dá. Você é uma pessoa justa? Você já foi justificado pelo sangue de Jesus? Você já foi comprado pelo sangue de Jesus? Então você deve agir dessa maneira. Eu não estou falando em todas as situações. Tem casos e casos. Mas se você empresta R$50, sei lá, para alguém, e não vai te fazer falta, não cobre. Eu não estou falando de que se você combinar, ó, tal dia, né? Não é errado você receber de volta. Mas se tu puder, dê. E não cobre. E não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia. Amém? Vamos ler mais. Deuteronômio 28, 12. Abri bem certinho na folha. Ô, benção. Diz assim, ó. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Olhe bem o detalhe agora. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olhe bem o detalhe, irmãos. Emprestarás a muitas gentes. Quer dizer, você vai emprestar para muita pessoa. Mas você não vai precisar pedir emprestado. Então aqui a bênção de Deus já está sendo derramada sobre o justo. O justo. Aquele que dá e não empresta.
Ficou entendida essa parte, né, irmãos? Eu não quero que você saia dizendo aí que se você emprestou 500 mil reais de alguém, você não vai precisar pagar, não é isso? Não é isso? Eu estou dizendo que aquele que vai emprestar, se tiver condições, não cobre. Mas não é errado cobrar. Receber, quer dizer, o cobrar é errado. O receber não é errado. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quando você obedece a Deus, você é obediente ao Senhor, porque ali, as bênçãos decorrentes da obediência, capítulo 28 de Deuteronômio. Deus está prometendo que nós podemos, nós quem? Cristãos fiéis a Deus. Nós vamos ter condições de emprestar para quem está precisando. Mas nós nunca vamos precisar pedir emprestado. Amém? O que significa isso? Bênção de Deus. E por que eu falei que nessa época que nós estamos vivendo, então, muita gente está pedindo emprestado. Se for preciso fazer alguma coisa, todo mundo passa por situação difícil, irmãos. Todo mundo um dia já precisou pedir alguma coisa emprestado. Eu não estou falando nesse sentido. Todos nós já precisamos, já passamos por isso. Mas quando nós tomamos a palavra do Senhor como direção na nossa vida, nós podemos entender isso aqui. Senhor, a tua palavra disse que eu vou poder emprestar para muita gente e eu não vou precisar pedir emprestado. Então me ajude a cumprir a tua palavra. Né? É uma bênção para nós. Então o que eu quero dizer para vocês? O mundo está em crise? Tá. Muita gente está passando dificuldade financeira? Tá. Muita gente está se suicidando porque não pode pagar as contas. Mas por favor não caia nesse engodo, nesse engano de Satanás. Porque ele está usando até cristãos. Tem gente que vive dentro das igrejas, que se diz cristão e estão tirando a vida. Estão se suicidando, por quê? Porque por causa da crise não estão podendo pagar suas contas. Mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Será que essa pessoa que tirou a vida sabia que ele tinha essa promessa de Deus aqui? Emprestarás a muitas gentes, mas tu não tomarás emprestado. Quer dizer, a minha fidelidade a Deus, não querer negociar com Deus, mas a minha fidelidade a Deus vai me manter debaixo das promessas de Deus. Então eu posso ajudar muita gente, mas eu não vou precisar pedir emprestado para ninguém. Por quê? Porque Deus me sustenta. Então olhe bem o detalhe de novo que eu estou falando. Estamos em crise, mas Jesus não tem crise. Amém? Ah, pastora, mas eu estou precisando aí de 5 reais emprestado. Ô, irmãos, eu não estou falando desse tipo de coisa. Tá? Não estou falando de coisas que levam as pessoas a tirarem a própria vida. Então você, se estiver debaixo da bênção de obediência de Deus, vai poder ajudar muita gente, mas não pense que Deus vai te dar para você usar só para você. É para você emprestar para os outros. É para você ajudar os outros. Deus não dá, irmãos, para o nosso benefício próprio. Lá em Tiago, no livro de Tiago, fala isso. Deus nos dá com a intenção de nós ajudarmos quem está em necessidade. Então não pense que por você não precisar pedir emprestado, tá tudo bem. Não, aí é só metade da bênção. Deus está te dando para você poder ajudar quem está em necessidade. Essa é a diferença. Amém? E que muitos cristãos hoje olham só para o seu próprio umbigo. Eu estou me virando, os outros que se virem também. Pastora, eu já pedi dinheiro emprestado, estou precisando. Pequei? Não. Não pecou, tem situações e situações. Se você pede com a ideia de não pagar, aí você pecou. Mas se você pede sendo honesto, sabendo que vai honrar o teu compromisso, não é pecado.
Mas conheça essa promessa de Deus. Você vai poder emprestar a muita gente, mas você não vai precisar pedir emprestado. Tome essa palavra como uma base para a tua vida. Porque o que a gente tem visto muito hoje em dia, e você sabe disso também, é todo mundo falando sobre crise, não é? Todo mundo falando até do preço do arroz agora, não é? E realmente está caro, né? Mas, você, bênçãos decorrentes da obediência. Se você está em obediência a Deus, em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas. Se você é temente a Deus, se você ajuda o teu próximo, se você lê a palavra, se você ora, se você busca, você está em obediência a Deus, essa bênção aqui é para você. Amém? Então, se você serve a Deus, é bênção para você. Mas não significa que você tem que pegar esse versículo aqui e colocar Deus na parede e dizer, está escrito, eu quero. Não é assim que a gente age. Tá bom, irmãos? Amém? Se você é obediente, o próprio Deus vai te dar sem você precisar pedir. E já pediu emprestado? Pague. Deus vai te ajudar a honrar teus compromissos. E se a pessoa que te emprestou não quer cobrar, vai ser bênção para ela. Mas se ela cobrar, é direito dela também. Entende? Ela não vai estar pecando por receber o valor que te emprestou. Não é isso. Mas se ela puder, eu digo a pessoa, né? Se a pessoa puder, dê. Ficou entendido, irmãos? Isso é palavra de Deus. Não adianta chegar alguém em cima de um altar e começar a pregar, porque Deus não vai te deixar faltar nada, porque você der 1.000, você vai receber 10.000. Por favor, onde é que está a bênção de obediência aí? Então, o que nós temos que entender é isso aqui. Eu posso ajudar alguém? Posso. Então, eu não vou precisar passar por situação de pedir emprestado. Porque eu estou usando aquilo que Deus me deu para ajudar o próximo. Pastora, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Mas você tem um pedaço de pão? Você tem uma roupa? Você tem um calçado? Para dar para alguém que está descalço? Para dar para alguém que está sem ter o que vestir? Então você dá, você não empresta. Dá. Você tem um pedaço de pão, você tem 1 quilo de feijão lá no teu armário que você pode dar para alguém? Dê. Você nunca vai precisar pedir emprestado. Porque você deu para quem estava precisando. Amém, meus irmãos? Entendido isso? Para terminarmos, então, o mesmo Deuteronômio 15. Só voltar um pouquinho. 15, do 7 ao 8. Olha o que diz. Leis a favor dos pobres. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, não está falando de uma pessoa lá de fora, dos teus irmãos, você tem que ser bom também para os teus irmãos, aqui nós nos referindo à igreja. Em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta quando baste para a sua necessidade. Amém? E esse emprestarás aqui, quando eu falei ali para os irmãos, né, não significa que você só vai ajudar quem é da mesma igreja que você. Não, você pode ajudar e deve ajudar qualquer pessoa, mesmo quem não frequenta uma igreja. Mas às vezes a gente olha muito para fora e esquece os de dentro, que muitas vezes estão precisando de ajuda e não estão recebendo ajuda do seu ambiente que frequentam. Então temos que ajudar? Temos, e Deus disse ali então, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta. Mas completando o que nós lemos, o justo dá
e não empresta. Amém, meus irmãos? Então, se você quer passar por toda essa situação de crise aí, sem precisar pedir emprestado, se já precisou, já pediu, amém, siga em frente, pague tua conta, né? Mas que você não precise fazer isso de novo. Por quê? Não porque seja vergonhoso. Todo mundo precisa um dia na vida. Mas porque você quer ser obediente a Deus para não precisar pedir. Então eu espero, né, que essa palavra tenha abrido o teu entendimento a respeito disso. E voltando lá então no machado flutuando, é isso aqui, ó. Nem sempre Deus quer fazer o machado flutuar. Quer dizer, Ele pode fazer. Mas tem coisa que você não precisa, então Ele não vai fazer. Se você não precisa cobrar de volta quem você emprestou, não cobre. Deixe teu machado flutuar. Quer dizer, deixe Deus realizar o milagre na tua vida. Porque você vai estar abençoando aquela pessoa e Deus vai estar abençoando você. Amém? Ficou entendido? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus. Então lembre-se disso. O mundo está em crise, mas Deus não entra em crise.